Ela disse que está cansada de ser casada e ser sozinha, de viver um casamento de fachada. Hoje nós vamos reagir a esse vídeo. Infelizmente, hoje em muitos relacionamentos as mulheres vivenciam esse tipo de situação. E às vezes por uma dependência emocional, por uma baixa autoestima e diversos outros fatores, como uma dependência financeira, permanecem dentro de um relacionamento que é destrutivo. Por isso, após assistir o vídeo, nós vamos fazer algumas reflexões. Eu tô cansada de viver num casamento de fachada. Um casamento onde você é casada, mas não tem um companheiro do seu lado pra estar junto com você. Não ser amada, não ser respeitada. Agora, por exemplo, eu fiz uma cirurgia e tinha que estar em repouso. Mas tô aqui lavando louça porque a pessoa não é capaz de lavar uma louça pra você. Nenhuma louça. Nenhuma louça. Tá lá na casa da mãe dele, enfiado lá. Só fica lá. A pessoa não tem prazer de ficar junto, sabe? Eu sou mãe de 2. E quero terminar com esse relacionamento, mas não tenho força, sabe? Eu não sei. Tipo, a dependência, eu não sei. Mas alguém passa por isso? Já passou? Porque não é fácil, viu? Não é fácil você tá casada e ser sozinha. Foi interessante quando ela falou casamento de fachada. Porque quantos relacionamentos existem hoje que são relacionamentos instagramáveis? Mas o que existe no dia a dia é a falta de respeito, é a desunião. Inclusive, muitas pessoas acabam se influenciando porque olham para relacionamentos de outras pessoas, vendo no Instagram, e aparentemente parece estar tudo perfeito, parece ser tudo muito bom. Mas em muitos casos é apenas uma aparência. E aí você olha às vezes para o relacionamento do outro, vê como o nosso relacionamento do outro é perfeito. E você começa a comparar o seu relacionamento com o daquela pessoa. Por isso que, apesar de ser importante termos referências, a gente também precisa ter cuidado com as comparações. E entender cada indivíduo em particular. Ela falou as seguintes palavras: eu estou cansada de viver um relacionamento de fachada. Um casamento onde você é casada, mas não tem um companheiro ao seu lado para estar junto com você. Não ser amada, não ser respeitada. Eu não posso afirmar que necessariamente esse é o caso dela, mas muitas pessoas que passam por essa experiência de não se sentirem amadas, não se sentirem respeitadas dentro dos relacionamentos, são pessoas que acabam colocando o outro em um pedestal, ultrapassam os próprios limites, passam por cima daquilo que, pelo menos em teoria, era inegociável. São pessoas que com frequência têm dependência emocional e ficam presas ao outro, mesmo quando estão sendo desrespeitadas, mesmo quando de fato não tem um companheiro ao lado delas, mesmo que esse relacionamento esteja gerando muito sofrimento. Um relacionamento onde muitas vezes traz mais uma sensação de mal-estar, de tristeza, de desânimo, de frustração, de que momentos bons. De que momentos onde, de fato, as pessoas conseguem sentar e começar a ter uma atitude diferente para mudar a dinâmica do relacionamento. Um relacionamento onde, às vezes, a pessoa está lutando sozinha para manter aquele relacionamento. E a outra pessoa já desistiu ou sequer, em algum momento, esteve, de fato, empenhada a fazer o relacionamento dar certo. Por isso, é tão importante que, mesmo antes de estarmos dentro de um relacionamento, estarmos bem conosco, porque mesmo que o desrespeito aconteça em algum momento, não permanecemos naquele relacionamento. Mas se estamos carentes, dependentes emocionais, com uma baixa autoestima, se não enxergamos o nosso próprio valor, enxergamos apenas o valor das outras pessoas, fica muito mais desafiador sair de um relacionamento assim. E às vezes a pessoa até tem a consciência de que aquele relacionamento não é bom para ela, de que aquela pessoa está apenas a machucando, mas ela não tem forças para sair, ela não consegue sair, porque está presa naquele padrão. Mas presta atenção, estarmos bem
não significa estarmos perfeitos, mas pelo menos bem o suficiente para nos respeitarmos e termos amor próprio para saber quando ficar e quando sair de um relacionamento. E hoje a gente tem diversos exemplos que nos mostram que não vale a pena estar em um relacionamento do qual a outra pessoa também não quer fazer dar certo, do qual só você está se empenhando. E às vezes esse se empenhando vem de um lugar de falta. E às vezes a pessoa quer fazer dar certo, que está se empenhando, nem sabe, mas está se empenhando, está se dedicando tanto, porque aquilo que ela está vivenciando para ela, de alguma forma, é familiar. Foi isso que ela aprendeu a respeito do amor. E o que exatamente eu estou querendo te dizer com isso? Que muitas pessoas vão apenas reproduzir na vida adulta o que vivenciaram na infância. Às vezes você até pode ter vindo de um lar aparentemente funcional. Mas como é que você se sentia dentro daquele lar? Às vezes a sua família pode até ter parecido ser a família perfeita, mas como você se sentia naquele ambiente? As suas necessidades reais eram atendidas? Ou será que em diversos momentos você pode ter se sentido rejeitado, abandonado, humilhado, traído, injustiçado? Vou utilizar um exemplo de uma família disfuncional. Vamos supor que a mãe ela tem diversas questões emocionais, ela desabafa com a filha, ela pede conselho para a filha. Ela utiliza a filha como uma psicóloga. Aparentemente pode estar tudo bem, a criança está agindo normal, é uma criança que não dá trabalho. Só que tudo isso é prejudicial, porque a criança ela não tem condições de lidar com as questões emocionais da mãe, dos pais, dos responsáveis. E às vezes questões que são aparentemente simples, tão bobas, têm um peso muito grande. Teve uma parte onde ela falou que estava recém-operada e comentou que a pessoa, no caso o companheiro dela, não era capaz nem de lavar uma louça para ela. E também comentou que ele ficava apenas enfiado na casa da mãe. E o que é importante a gente observar diante disso? É muito provável que esse ex-companheiro dela, porque até onde eu vi eles haviam se separado, já tinha dado sinais antes de que não iria ajudá-la em um momento delicado como esse. E pode doer o que eu vou dizer agora, mas a verdade é que a maior parte das pessoas escolhe ignorar os sinais ou sequer consegue perceber esses sinais. E sabe por quê? Muitas vezes a pessoa não consegue reconhecer esses sinais ou ignora, porque esses sinais são familiares. Esses sinais trazem para essa pessoa algo de familiar, então nem chama a atenção. É algo para ela do qual ela já está acostumada. É a forma, muitas vezes, como ela já se sentiu lá atrás. Alguém de fora consegue perceber, mas ela não consegue. Uma mulher, por exemplo, do qual veio de um ambiente onde a mãe era muito instável emocionalmente e o pai distante, o pai sempre ausente. Ela pode, na vida adulta, atrair justamente homens instáveis emocionalmente, homens indisponíveis emocionalmente. Só que no início, muitas vezes ela sequer vai perceber esses sinais, porque é o que ela está acostumada com uma mãe instável emocionalmente, com uma mãe com diversas questões emocionais que muitas vezes descontava nela ou utilizava ela como terapeuta, e ela aprendeu a se adaptar àquele ambiente e naturalizou determinados comportamentos como comportamentos normais, comportamentos comuns. Imagina outra situação onde o pai é muito agressivo com a filha, bate nela, machuca fisicamente e psicologicamente. E quando ela cresce, quando aparentemente ela tem a possibilidade de escolher, de decidir viver um relacionamento saudável, ela se conecta justamente com aquele homem que vai agredi-la, com aquele homem que vai ignorar as emoções dela, com aquele homem que não vai priorizar ela. E muitas vezes ela vai ficar nesse relacionamento, não por amor, mas porque aquilo é familiar. É com aquilo que ela está acostumada. Então, às vezes as pessoas olham de fora e dizem: poxa, por que essa pessoa fica nesse relacionamento? Não está vendo que esse relacionamento está fazendo mal para ela, que ela está sofrendo? Tudo bem, mas e a dependência emocional? E o padrão que a pessoa está repetindo? E a forma com a qual a pessoa foi acostumada a viver? Tudo isso influencia e a gente não pode ignorar isso.
É extremamente importante que todos nós busquemos por autoconhecimento, que aprendamos a reconhecer o nosso próprio valor, que busquemos ter uma autoestima elevada, mas isso é especialmente necessário para pessoas que vieram de ambientes instáveis, onde o pai era ausente, onde a mãe às vezes era muito controladora, muito rígida, onde era um ambiente de agressividade. Porque se essas pessoas não olharem para si, não começarem a se priorizar, olhar para as próprias necessidades, elas podem passar uma vida inteira vivendo relacionamentos destrutivos, relacionamentos tóxicos. Tem pessoas que já viveram diversos relacionamentos, 1, 2, 3, 4, 5, muitos relacionamentos. E sempre acabam se envolvendo com uma pessoa que as faz mal. Às vezes, entre esses relacionamentos, até tem um que foi mais ou menos, foi um pouco melhor, não foi tão agressivo em um sentido, mas foi em outro. Às vezes a pessoa não era fisicamente agressiva, mas a pessoa mentia, a pessoa traía, a pessoa mexia com as emoções da outra. A pessoa ora estava perto, ora se afastava, ora reaparecia. E sem autoconhecimento, sem olhar para dentro, sem ressignificar aquilo que passou, fica muito desafiador viver um relacionamento saudável. Existem casos, sim, de pessoas que vão acabar se conectando com alguém saudável e aquela pessoa vai auxiliá-la nesse processo. Mas isso não é a regra. E você nem deve esperar por isso, você precisa fazer por você. Você é o maior responsável pela sua vida, pela sua saúde emocional. Se alguém está ultrapassando seus limites, se alguém está te desrespeitando, é você que precisa se retirar daquele ambiente que está te fazendo mal. E não esperar que a outra pessoa mude. Porque em alguns casos, sim, é possível ajustar a dinâmica e é importante que você tente fazer isso. Mas em alguns casos já está nítido que a pessoa não vai mudar. E tem pessoas que permanecem. E é preciso entender por que está permanecendo. Para onde a pessoa precisa olhar, o que é que ela precisa trabalhar para ela conseguir se libertar disso. Às vezes a pessoa vai ficar dentro de um relacionamento porque já investiu um certo tempo ali, porque está apegada demais ao outro. E por ter medo de perder o outro, acaba relevando demais. Só que o preço cobrado depois é muito caro. Porque às vezes você está abrindo mão dos seus valores inegociáveis, está passando por cima dos seus limites. E é justamente essa pessoa que não vai te respeitar, que não vai te valorizar. Porque a pessoa que de fato ela quer estar ao seu lado, a pessoa que te respeita e que te valoriza, ela vai entender os seus limites, ela vai respeitar. Mesmo que ela não compreenda, mas ela vai saber que aquilo é importante para você e ela vai agir de acordo com isso. Já quem está ao seu lado apenas por uma conveniência, apenas quando as coisas estão boas, não vai permanecer. E é bom que não permaneça mesmo, porque você merece viver um relacionamento saudável e não um relacionamento mais ou menos. Muita gente está acostumada com um relacionamento mais ou menos. Às vezes por medo de ficar sozinho ou sozinha, às vezes por uma carência, às vezes por achar que aquele outro é a fonte da felicidade delas. Só que não é. Eu achei interessante quando ela falou que ele não tinha coragem de lavar uma louça para ela. Quando na realidade, cuidar da casa, fazer os afazeres domésticos, como por exemplo lavar uma louça, é um cuidado não só com a família, mas com a própria pessoa que faz isso. Não é algo de especial, é o mínimo a ser feito. Ainda mais em um momento desafiador como esse. Então percebe o que eu estou querendo dizer? Quando ela fala que ele não tem coragem de lavar uma louça para ela, não representa apenas que ele não tem uma coragem de lavar a louça para ela. Representa também que ele não está cuidando da família dele, que ele não está protegendo a família, que ele não está atento a perceber as necessidades dela e da família. E são nesses pequenos detalhes que a gente vai conhecendo a outra pessoa, que a gente vai reconhecendo quem é o outro. Por isso, não se apresse em casar. Conheça a pessoa antes. Observe o comportamento da pessoa. Como essa pessoa é com a família, com os filhos, caso tenha filhos? Como é que essa pessoa te trata na frente de outras pessoas? Como essa pessoa te trata quando não está na frente das outras pessoas? Essa pessoa ela te incentiva a crescer ou ela tenta te colocar para baixo com pequenos comentários que aparentemente não são nada, mas que significam muito. E que ali mostram apenas a pontinha do iceberg.
Vejam o que pode ser ajustado e o que de fato a pessoa é resistente. E é óbvio que nós não somos perfeitos, nós vamos errar também. Por mais que estejamos buscando nos trabalhar, nos tornarmos cada vez mais a nossa versão, a gente vai cometer equívoco também. Só que a questão é, quando a gente comete esse equívoco, a gente consegue reconhecer e transformar? E mesmo se a gente não consegue reconhecer, quando o outro fala, a gente para refletir e toma uma atitude diante disso? Ou a gente continua cometendo o mesmo equívoco? Ou a gente continua machucando a pessoa por algo que a gente sabe que pra gente pode ser indiferente, mas para aquela pessoa tem importância? Sobre isso também, de ficar na casa da mãe enquanto ela está ali precisando do apoio dele. É sempre bom a gente observar, ainda no namoro, como é a relação da pessoa com os pais. Tem pessoas que brigam com o namorado ou com a namorada, ou com o noivo ou a noiva, e fogem para a casa dos pais. Só que presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. O que acontece no namoro tende a se intensificar no casamento. Então, às vezes, tem pessoas que olham, tem isso, mas isso vai mudar no casamento. Não. Num casamento isso vai se intensificar. Não pense que a pessoa vai fazer diferente. Porque agora, que é um momento onde tudo está leve, onde tudo está fluindo, já está existindo determinadas questões e a pessoa não está tendo uma postura, um comportamento diferente, num casamento isso dificilmente vai mudar. Então não se iluda, não se engane. Observa também se a pessoa tem uma certa tendência a ser dependente emocional dos pais. Tem muitos filhos que são dependentes emocionais da mãe. Tem muitas filhas também que são dependentes emocional da mãe ou do pai. Então observa isso, porque tudo isso vai influenciar no seu relacionamento. Vai influenciar no fato de você ser priorizado ou priorizada ou não. Tem filhos que se comportam como maridos das mães. E aí a mulher se relaciona com um homem assim. E o que acontece depois? A mãe vai ser a prioridade. Mesmo depois de estar casada, com filhos, a fidelidade dele muitas vezes vai continuar com a mãe. E às vezes a própria pessoa não reconhece isso, não reconhece que está preso à mãe. Em algumas situações vai ser possível sim ajustar a dinâmica do relacionamento, mas é preciso muitas vezes que a própria pessoa reconheça que tem esse apego excessivo aos pais. Então é muito importante observar como essa relação, se é uma relação saudável ou se é uma relação onde existe uma dependência, uma codependência emocional. E que fique claro aqui, não é sobre desonrar pai e mãe. Você vai continuar honrando e respeitando. Mas quando se decide estar em um relacionamento, especialmente quando se decide casar com alguém, você tem que saber qual é a prioridade daquele momento. A sua mãe e o seu pai sempre serão a sua mãe e o seu pai e vão ter o lugar deles. Devem ser honrados e respeitados. Mas é preciso também saber priorizar a pessoa que você escolheu para dividir a vida ao seu lado. Uma parte que ela falou e que também me chamou a atenção foi quando ela disse o seguinte: quero terminar, mas não tenho forças. Infelizmente, muitas pessoas sofrem demais antes de conseguirem sair de um relacionamento. Por mais que faça mal, por mais que aquele relacionamento esteja machucando muito. Por isso, mesmo antes de estar em um relacionamento, ou se você já está em um relacionamento, busque trabalhar a sua autoestima, saber qual é o seu valor, reconhecer o seu valor. E mesmo ao menor sinal de desrespeito do outro, vá mostrando para o outro também aquilo que é importante para você, quais são os seus limites e até onde ela pode ir com você. Porque tem pessoas que acabam ignorando desrespeitos pequenos, achando que aquilo não vai significar nada demais. Só que aí a pessoa ela vai se acostumando e vai achando muitas vezes que pode te desrespeitar. E ela percebe que te desrespeita e você continua. Você não tem uma atitude, você não fala nada. Então isso pode ir escalando. E às vezes nem é conscientemente que a pessoa faz isso. Mas essa é a mensagem que você está enviando para ela. É exatamente isso que você está dizendo para a pessoa. Que ela pode ultrapassar seus limites. Que ela pode te desrespeitar. Tem relacionamentos que mesmo que você vá sofrer muito com um término, com um fim de relacionamento, é melhor você sair. Porque a longo prazo esse relacionamento pode te destruir ainda mais. Ela falou que não era fácil estar casada e sozinha.
Só que muitas vezes a gente se abandona primeiro. Antes da gente se sentir abandonado ou abandonada pela outra pessoa, rejeitado ou rejeitada, a gente já está fazendo isso pela gente. Então, às vezes, a pessoa se sente sozinha. E, de fato, era extremamente importante que ela tivesse o companheiro ao lado dela, mas ele não estava lá para ela. Mas tem pessoas que vão se sentir sozinhas e não vão passar a se entregar, vão achar que é a responsabilidade do outro. Só que é extremamente importante que a gente dedique tempo para a nossa própria vida e não apenas para o relacionamento. Porque se a nossa vida gira em torno de um relacionamento, se algo vai mal naquele relacionamento, tudo parece desmoronar. Então a gente precisa dar atenção também para as outras áreas da nossa vida, vida profissional, hobbies, parentes. Certamente um relacionamento ele vai ser uma prioridade na sua vida, mas você deve ter tempo para você também, para a sua própria vida. Um relacionamento saudável só existe quando ambos estão se cuidando. Quando se busca, ainda que inconscientemente, um relacionamento para suprir carências, para tentar preencher um vazio emocional, no final só se colhe frustração e sofrimento. Esteja bem com você para então conseguir se relacionar bem com o outro. E esteja bem com você também para você ter forças para sair de um relacionamento que não está te fazendo bem. Esteja bem com você também para perceber quando você está recebendo apenas migalhas e quando de fato a outra pessoa está te valorizando. Para pensar um pouco nos relacionamentos que você já teve ao longo da sua vida. Como é que você se sentia dentro desses relacionamentos? Esses relacionamentos, eles te incentivavam, te ajudavam a crescer? Ou esses relacionamentos eram totalmente destrutivos? Mexiam com as suas inseguranças? Te colocavam para baixo? A gente precisa aprender com os relacionamentos que já tivemos para que isso não volte a se repetir lá na frente. Para que a gente consiga observar, opa, peraí, esse sinal daqui eu já vi lá atrás e eu ignorei. Agora eu não vou mais ignorar. Agora eu vou estabelecer os meus limites. E se a pessoa quiser ter uma postura diferente, ficar ótimo. Mas se ela não quiser, eu me respeito tanto que eu não vou permitir que essa pessoa fique. Eu não vou permitir destruir o meu emocional de novo. Não é porque hoje você está bem emocionalmente que se você se permitir se envolver com uma pessoa totalmente instável, uma pessoa que te desrespeita, que não te valoriza, que você não pode cair naquele mesmo padrão que você tinha antes. Então tenha muito cuidado com as pessoas que você permite estarem na sua vida. Que sejam pessoas que agregam também na sua vida, assim como você também deve buscar agregar na vida das pessoas. Era essa reflexão que eu queria deixar com você hoje. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!